Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Arena do Gol e agora falando sobre a Libertadores. Então, sejam todos muito bem-vindos, falaremos de todos os times aqui na Libertadores do Brasil. Então, falando de Libertadores, começaremos falando aqui pelo Fluminense, que vem passando por momentos difíceis aí nessa transição do ano passado para esse ano, de não ter um investimento, um retorno aí que todos talvez esperassem, principalmente os tricolores, que o Fluminense fosse investir aí mais no clube, já que teve, né, uma belíssima campanha ano passado, teve grana entrando, enfim. Mas agora na Libertadores o Fluminense é o primeiro. O Brasileirão pode não estar ainda naquela firmeza que a gente esperava, naquele crescimento que talvez esperávamos, mas na Libertadores o Fluminense é o primeiro do grupo. Nesse jogo agora contra o Cerro Porteño, né? Eles fizeram um jogo bacana, né? Era 2-1, um golaço do Marcelo, né? De direita, que é canhoto, não costuma chutar com a direita, mas foi uma grande partida. E eles vêm ganhando rotatividade aí nas vitórias, né? Para poder classificar em primeiro desse grupo aí. Já está classificado, na verdade, né? O segundo colocado ele tem 5 pontos, o terceiro que está empatado, que é o Colo-Colo com o Cerro, ele também tem 5 pontos, né? E o Alianza Lima tem 4, ou seja, qualquer um deles ali pode se classificar, porém o Fluminense com 11 já não tem mais como ser ultrapassado nessa rodada. Os três, todos eles têm chance ainda. Tem chance de entrar ali algum deles, né? Não era para ser diferente, né? O Fluminense é o atual campeão da Libertadores e o Fluminense, dá para perceber que o Fluminense aprendeu a jogar Libertadores, né? Em relação à contratação, o Fluminense fez aí a contratação do Renato Augusto, né? Que veio para poder reforçar aí o time, e agora vai vir o Thiago Silva, que também vai, com certeza, é um jogador de muito talento, vai reforçar o time. E o Fluminense está, esse ano, repetindo o que foi feito ano passado, é o líder do grupo, com 11 pontos. E eu acredito que o Fluminense vai se desenvolver bastante nesse campeonato e pode ser que seja um dos favoritos aí a disputar esse título da Libertadores esse ano. Agora, se tratando de experiência e até do futebol ainda, apesar da idade, a gente sabe que o Marcelo, o Thiago Silva, o Renato Augusto, eles vão trazer muita experiência para esse time do Fluminense. Mas será que isso não pode ser também, vamos trazer assim como um pouco pesado, a nível de aguentar jogar um campeonato tão longo? Tem o Campeonato Brasileiro, tem a Libertadores, talvez o Diniz ali ele tenha que poupar aqui no Brasileirão para botar na Libertadores e isso prejudica um pouco no Brasileirão? Ou vocês acham que eles ainda aguentam essa pancada aí do ano inteiro que nós temos no Brasil? Na verdade está prejudicando já, né? Porque o Fluminense está lá na zona de rebaixamento e aqui na Libertadores está bem. Por quê? É o primeiro, né? Já classificado. Investiram mais na Libertadores e deixaram a competição de lado. Mas ganhar experiência, mas também tem que ter mais fôlego. Não adianta só ter experiência, tem que ter uma garotada ali para poder correr um pouquinho mais. Até para sustentar no Brasileiro, porque senão a crise ela se estabelece. Pode estar em primeiro na Libertadores, mas se estiver na zona de rebaixamento, estabelece a crise e tira o técnico, né? Isso aí, exatamente. Hoje em dia o preparo físico é fundamental, né? E os jogadores do Fluminense têm tudo uma média de idade aí um pouco mais avançada. E mesmo que eles coloquem força só na Libertadores, a Libertadores é um campeonato que exige muito do time. Então é muito pouco provável que o Fluminense consiga se sustentar com o time titular, porque o Fluminense não tem um elenco, como nós falamos de alguns times, né, no vídeo passado, né? Flamengo, Palmeiras, enfim, Bahia, né? Mas no caso do Fluminense, ele precisa dessas peças de reposição. Então eu acho que o clube, né, o técnico tinha que pensar nisso, em ver algumas contratações ou até mesmo tirar da base, ver quem eles podem trazer da base para poder reforçar o time do Fluminense, nesse sentido, principalmente fisicamente. Principalmente por esse campeonato tão longo que é o Brasileirão, né? Vai até o final do ano aí. Já se tratando de um grupo B, nós temos o São Paulo na segunda colocação com 10 pontos também. O próximo jogo é contra o Talleres, que é o primeiro. Decidir em casa, né? Vai decidir em casa, para ver quem fica em primeiro do grupo, né? O Barcelona e o Guayaquil tem só 3 pontos e o Cobressal com 1 ponto só, então já estão fora aí também da próxima etapa da Libertadores. Já no grupo C nós temos o Grêmio em último. Mas o Grêmio tem as 3 partidas para fazer. Né? Ainda tem as partidas ainda para poder voltar, mas isso não garante também nada, né? Vamos dizer assim, né? Isso não tem garantia nenhuma. E tem o The Strongest que já tem 10 pontos, ou seja, já disparou. Ele já está classificado. Esse está classificado. A vaga agora, aqui praticamente, é a disputa por uma vaga, né?
E aí já não fica tão fácil assim. Mas eu acho que o Grêmio tem uma grande chance de classificar. Ele vai classificar ainda. Eu acho que o Renato vem fazendo um bom trabalho no Grêmio, né? Apesar de a gente estar no início de campeonato, passando por essa situação toda do Rio Grande do Sul, mas agora os times já voltaram a se preparar. Eu também acho que o Grêmio ele é o candidato a essa segunda vaga aí da Libertadores. E o Renato ele já provou que ele tem uma grande experiência em se tratando de Libertadores, né? E eu acredito realmente, eu concordo com o Gilson, e essa recuperação do Grêmio ela é totalmente positiva e eu tenho certeza que eles vão conseguir chegar também. Eu acho que o Grêmio chega lá em cima com certeza. Passando para um grupo D da Libertadores, temos o Botafogo, aqui do nosso Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Temos aí o nosso Botafogo na segunda colocação, mas empatado com o Júnior Barranquilla na primeira colocação, ali os dois com 9 pontos. O Botafogo, acho que na Libertadores também... Não, o Botafogo já está classificado. Nessa situação do Fluminense, a mesma situação né? de São Paulo, tá bem decidir ali, vai quem é o primeiro do grupo. mas no Brasileirão ainda aquela incerteza se fica ali no topo ou não. Talvez pelo mesmo sistema do Fluminense, né? Talvez não com aquele elenco tão grande quanto o Flamengo, o Palmeiras, para conseguir disputar 2 campeonatos ao mesmo tempo. Até porque o Botafogo ano passado também não tinha esse elenco como o Fluminense, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Bahia tem hoje. Ele não tinha esse elenco e conseguiu fazer um primeiro turno excelente. Até, vamos dizer assim, histórico. Se não fosse o Botafogo, se não fosse a situação dele no segundo turno, que foi uma queda que ninguém esperava, o Botafogo poderia ter feito história não só como o seu primeiro título na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas também historicamente em números, porque o Botafogo colocou muitos pontos na frente se tratando no Brasileiro na época. E tem total condição, você vê aí, o Botafogo já está classificado na Libertadores, e eu tenho certeza que o Botafogo é um time que vai também chegar nas cabeças da Libertadores. É verdade. E já se tratando do grupo E, talvez o grupo mais embolado aqui da Libertadores, né? Nesse momento, o Bolívar com 10 pontos em primeiro, o Flamengo em segundo com 7 pontos e o Palestino com 7. Ou seja, os dois ali dependendo de si agora, né? Porque o Flamengo ele vai jogar contra o Milionários, que é o último do campeonato. Ou seja, só depende dele, né? Só depende dele. Ganhou. Vai jogar ainda Palestino e Bolívar. Eu torcer pro Palestino ganhar, claro, né? E aí o Flamengo segura a primeira posição ali, ganhando também. Certeza. Até porque a diferença hoje do Palestino pro Flamengo é o saldo de gols, né? Então o Flamengo tem que ganhar, o saldo de gols é uma diferença muito grande, o saldo de gols do Palestino hoje é de menos 3 gols, ou seja, ele está bem abaixo do Flamengo, que está com 4 gols positivos. Então a vitória do Flamengo já vai deixar ele classificado. Isso. Porém, o Palestino ganhando acaba colocando o Flamengo em primeiro. Então, para o Flamengo, o saldo de gols é primordial agora, até pela próxima rodada que vai ter agora na Libertadores. E no geral, né, o saldo de gols ele é importantíssimo, porque ele pode decidir até uma classificação. Exatamente. Já falando também do grupo F na Libertadores, nós temos o Palmeiras já classificado em primeiro. O próximo jogo agora é contra o São Lourenço, que está em segundo, também já com 7 pontos, os outros dois têm 4 pontos, provavelmente aí já fica o São... Aliás, já está classificado também o São Lourenço, né? Só não pelo saldo de gols, mas uma diferença de 3 gols para o Independente, talvez não tenha como chegar mesmo. No grupo G, o Atlético Mineiro já classificado, o Peñarol ainda não, porque o Rosário pode ganhar o próximo jogo agora, exatamente contra o Peñarol, ou seja, decisão, Peñarol e Rosário Central, para ver quem fica com a vaga. No grupo H, River Plate e Nacional do Uruguai, esses dois já classificados para a próxima etapa da Libertadores. E é isso aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à Arena do Gol. Como vocês já sabem, dá aquele joinha aqui, aquele like aqui no nosso vídeo. Vai lá no Instagram também, seja nosso seguidor no Instagram, porque tem muita informação bacana lá também quando surgem os vídeos novos e alguns vídeos curtos que já estarão lá. Esteja conosco, um grande abraço. Arena do Gol. Arena do Gol. Valeu. Um abraço.